Em uma rua movimentada da cidade de Nova York, as pessoas estão cuidando de seus negócios até que uma senhora ocupada cai do céu como em um dia normal. No entanto, o que foi atípico nessa morte é que, em vez de limpar o sangue e os pedaços de cérebro do chão, a organização de saúde teve que isolar a área, pois está lidando com uma doença chamada vírus Medusa. Médicos de todo o mundo não conseguem encontrar uma causa ou uma cura para o vírus Medusa. Um apresentador narra que em sua primeira fase, a doença passa por um período de incubação de 30 a 60 dias a partir do contágio. Na segunda fase, o corpo começa a virar pedra, petrificado em 12 horas. Até agora, a taxa de mortalidade está em 100%, jogando o mundo no caos, colapso econômico e crescente tensão política. Um empresário russo chamado Ivan Vega anuncia que seu grupo, Venus Gate, está atualmente em busca de possíveis curas. Ele continua dizendo que o gelo vencerá a pedra, dando a entender que eles encontrarão a cura para a doença da maneira mais legal possível. Na outra metade do mundo, as autoridades americanas se reúnem para discutir as possibilidades do vírus Medusa ser uma arma biológica desenvolvida por Venus Gate, e que Vega está louco. Após mais discussões e sabendo que o presidente dos Estados Unidos faleceu da Medusa, os funcionários concordam em espionar e possivelmente sabotar o Venus Labs, dando à missão o nome mais ridículo, Bela Adormecida. Os ônibus gratuitos transportam as pessoas para o Venus Gate Labs Castle. Essas pessoas se ofereceram para serem colocadas em estado de hibernação depois que os cientistas concluíram que, se congelassem o corpo antes que o vírus entrasse em ação, interromperiam o processo de petrificação. Dentro do castelo, uma recepcionista pega as informações de uma personagem principal, Kazumi, e entrega a ela uma pulseira. Em seguida, ela é informada de que deve deixar sua irmã gêmea, Shizuko, que é um raio de sol alegre e confiante, para que ela possa comparecer ao briefing que o presidente Vega está fazendo para os convidados. Agora, no final do briefing, um melhor fez uma pergunta muito razoável ao Sigma russo: e se o cara que comanda o lugar morrer enquanto os voluntários estiverem congelados? O Sigma responde com uma expressão presunçosa no rosto: o castelo é controlado e gerenciado por um sistema de IA chamado Alice. O sistema também auxilia no monitoramento do estado físico e emocional dos moradores por meio de pulseiras em seus pulsos. A câmera corta para Kazumi, que está sentada sozinha, olhando para a pulseira. Abaixo dela, podemos ver uma cicatriz em seu pulso, sugerindo sinais de automutilação e depressão. Kazumi pensa em passar pela hibernação, sabendo que ficará sozinha por 100 anos sem sua irmã amorosa e solidária. Agora, lá fora, as meninas brigam porque Kazumi não quer dormir sozinha. Sua irmã, apesar de parecer visivelmente triste com a separação, diz a ela que acredita que elas se encontrarão eventualmente. Chega o dia seguinte, e os voluntários entregam seus pertences pessoais antes de passarem por alguns testes para serem colocados em câmaras que parecem saídas da Matrix. Dentro dos AI Clans, Kazumi, antes de iniciar o processo de congelamento, depois vemos alguns soldados disparando armas e temos um flashback do momento saudável entre as meninas. Kazumi acorda ao lado das outras pessoas. Eles ficam chocados ao ver que a instalação em que estão está coberta por trepadeiras cheias de espinhos. Enquanto olha em volta, algum tipo de morcego mutante pousa na câmara de Kazumi, fazendo-a voar para o chão. Mas ela felizmente é pega por dois caras que perguntam o que há de errado. Quando ela aponta para cima, um enxame de morcegos jurássicos está voando para baixo. E se formos honestos aqui, o que mais me incomodou não foi o sangue e o sangue coagulado, mas as bolas penduradas nos pássaros. De qualquer forma, depois de conseguir abrir a porta do elevador com força, as pessoas caíram para a morte porque estavam entrando sem perceber que não havia elevador. Fora desse poço da morte, um monstro infernal surge e tenta pegar um velhote, mas o velhote é salvo por Kazumi e um cara loiro que é pego pelo tentáculo do monstro e esmagado até a morte. Depois que o caos se instala, um grupo de sobreviventes composto por um menino, uma loira gostosa, um homem de meia idade de 4 olhos, um velhote, um policial, um criminoso e Kazumi sentam-se e tentam descobrir as coisas. No entanto, o grupo de grandes machos alfa tem uma briga, mas a loira gostosa mantém a calma, tornando-a a mãe do grupo. Logo depois, eles decidem subir para os níveis superiores. O grupo envolve os pés descalços com pedaços de uma camiseta para que os espinhos não sejam um problema tão grande. Enquanto o grupo sobe a torre, Kazumi tenta descobrir por que Marco, também conhecido como criminoso armado, parece familiar. O grupo logo chega a um beco sem saída inundado de água. Lá, eles são encurralados por um monstro que arranca a cabeça do velhote.
Quando o grupo quer fugir dele, eles levam um tiro de Tim, também conhecido como o Garotinho, que diz a eles que o monstro se chama Demonsaurus e o rastreia. Se presa usando o som, pois tem visão ruim. Marco pergunta se ele tem certeza, então ele o joga junto com Catherine, também conhecida como a loira gostosa, na água. Depois que os membros do grupo pulam para o outro lado, Catherine percebe que Kazumi não está em lugar nenhum. Marco vai procurá-la e a encontra inconsciente debaixo d'água. Ele a salva com a ajuda de Peter, também conhecido como o Homem de Meia-Idade de 4 Olhos. Depois de trazer Kazumi de volta, o grupo descobre que está cercado por uma dúzia de Demonsauros. Os caras correm para as colinas enquanto Marco tenta desacelerar os monstros. Quando chegam ao seu portão semi-aberto, os caras encontram algumas armas e explodem esses filhos da puta feiosos. Depois de sobreviver a essa onda, os caras se reagrupam em uma sala de segurança onde tratam dos ferimentos leves que tiveram e recarregam suas armas enquanto tentam descobrir sua situação nos computadores da sala. Agora, há algo que me estranhou. Catherine de repente teve um colapso mental e ameaçou dar um tapa em Tim, mas então ela acorda de seu estado, abraça o menino e pede desculpas a ele. Enquanto Ron, também conhecido como policial, faz uma observação espirituosa sobre Catherine esconder algo de seu passado, Marco diz: "Não, amigo, ela está nisso." Pedro é o impostor. Então, eles fazem perguntas até que ele surta e leva Kazumi como refém e corre para o elevador. No elevador, Peter faz algumas observações interessantes, dizendo: "O que diabos é você?" Em seguida, a câmera corta para os meninos se preparando para a missão de resgate. No entanto, sem o conhecimento deles, uma horda de Demonsauros os está cercando, o que coloca a missão de resgate em espera, pois agora eles precisam se esgueirar ainda mais para cima da torre, se tivessem uma ponte quebrada coberta de espinhos. Tudo corre bem até que a mão de Kat fica atordoada por um espinho, alertando o Demonsauros para sua localização. Marco age rapidamente e atira em um recipiente de combustível, explodindo a área abaixo deles. Agora, como o drama total de thriller neste filme, corta para alguns flashbacks deprimentes do passado de Kazumi. Depois de dar uma volta no Twisted Dreamland, Kazumi acorda dentro de um laboratório com amostras de um monstro e ouve Peter conversando com alguém que acaba sendo Marco. Aparentemente, eles estavam trabalhando juntos, e quando Marco sai da sala, Peter vai falar com Kazumi, pois sabe que ela estava ouvindo. Ele entrega a ela um chip que contém informações valiosas sobre a Medusa antes de morrer para o demônio Soros. Quando o demônio Soros se vira para Kazumi, Marco entra na sala e atira na coisa, e eles fogem para salvar suas vidas. No entanto, o monstro é implacável e continua perseguindo-os até chegarem a um buraco no teto. Mas com um monstro atrás deles, eles não podem subir. Enquanto Marco luta com um monstro mano a mano, Kazumi de repente deixa cair o chip, que pega fogo com os coquetéis Molotov que Ron e Kat jogam no monstro. Logo depois, o grupo, agora reunido, segue para um depósito. Marco confronta o grupo sobre sua verdadeira identidade. Acontece que o bandido é um segundo tenente enviado pelo Zewa para construir uma instalação se as suspeitas fossem verdadeiras de que Venus Gate fez Medusa como uma arma biológica. No entanto, a sessão de confissão foi interrompida quando o chão começou a tremer e algo começou a bater na porta. Esse algo não era outro senão o macho russo da Sigma, Dr. Evan Vega, o CEO da Venus Gate. O Dr. Vega começa a contar o que aconteceu quando diz que uma cobaia saiu do controle e está além de seu alcance. Aprendemos com o Dr. Vega que toda essa coisa de hibernação era apenas um estudo para aprender como controlar os sonhos e transformá-los em realidade. Agora, subindo por uma passagem secreta, o Dr. Vega deixa o grupo. Aprendemos como toda a história começou quando Vega narra: 8 anos atrás, meteoritos iluminaram o céu acima de uma vila siberiana. Todos os residentes morreram de uma doença desconhecida, exceto uma menina. O ministério suspeitava de um contágio, mas o problema era a criatura que cortou minhas tropas como manteiga. Mas nós lutamos contra ela e derrubamos uma saraivada de balas. Essa coisa, finalmente despedaçada, era a criatura mais estranha que já vimos. As leis da biologia que governam toda a vida conhecida simplesmente não se aplicava, e a criatura surgiu totalmente formada da imaginação da garota. Acontece que a garota, o macaquinho demoníaco e a medusa estão todos conectados. Vega afirma que, ao dar vida à criatura, a garota sobreviveu aos efeitos da medusa. Enquanto Vega continua falando sobre os eventos que levaram a esse ponto, ele os leva até uma sala onde Alice está. Alice aparentemente faleceu, mas sua consciência ainda vive como uma IA.
Então, Vega tenta acabar com sua vida pegando uma arma que estava escondida sob o caixão de vidro, mas Kazumi e Marco o impedem e exigem que Vega os leve até a cobaia que saiu do controle, pois ela já suspeita que seja sua irmã. No entanto, as videiras estrangeiras brotam do chão, e Tim foge, e os caras o seguem. O caminho deles foi cortado pelo demônio que se recusa a morrer, então Marco, como Nozual, ficou para trás para lutar com ele. E bem quando parecia que o tempo de Marco havia acabado, uma espada atravessou a garganta do demônio, salvando Marco. Mas no processo, Peter fica petrificado, sacrificando sua vida da maneira mais tagarela possível. Pessoal, vamos fazer uma pausa por 1 minuto em memória do Gigachá de Peter e honrá-lo nos comentários. Hip Peter. Os caras, correndo atrás de Tim, chegam a outro beco sem saída em um velho poço abandonado quando Marco se junta ao grupo. Sabemos que Alice sequestrou o corpo do menino e os guiou até aqui, alegando estar protegendo o hospedeiro adequado, que é sua missão. Então ela mergulhou e Tim recuperou o controle. De volta à parede, ao telhado, eles decidem pular na água que sobe, pois é a única maneira de sobreviver. Depois de alguns soluços, o grupo agora está do lado de fora do castelo. Eles olham em volta e veem que o castelo está todo coberto de espinhos. Kazumi sobe a colina onde esteve pela última vez com sua irmã gêmea e vê uma câmera no chão. Ela o liga e assiste a uma gravação de sua irmã tendo algum tipo de convulsão antes que a gravação seja cortada. Então ela percebe que esse material estrangeiro é o trabalho dos sonhos de sua irmã. Por isso, ela corre de volta para o castelo. Marco tenta impedi-la chamando seu nome e pedindo que ela volte com ele, dizendo que sua irmã não é mais a garota de quem ela se lembra. Mas Kazumi se recusa e começa a entrar no castelo. Enquanto Marco, Tim e Catherine vão até um helicóptero e o ligam, ele voa para o castelo que se transformou em um dragão. Mas o que foi mais maluco é Catherine apontar uma arma para Marco. Ela diz a ele para voar para longe, pois ela quer viver em paz para sempre com Tim como seu novo filho, depois daquele que ela perdeu antes de ir para o hospital. No entanto, Marco diz a ela que não há como fugir dele, pois ele envolverá o mundo inteiro com seus espinhos. Enquanto isso, Kazumi ainda está procurando por Shizuko usando um computador para localizar sua posição. Do lado de fora, Marco está fazendo uma revisão maravilhosa sobre a história da Bela Adormecida e, enquanto continua sua análise, Catherine começa a tossir e dispara a arma várias vezes por engano, o que faz o helicóptero sair de controle, atingindo uma videira, que envia Marco voando para fora. No entanto, nosso homem consegue segurar uma peça metálica do telhado do castelo antes de entrar novamente no castelo por uma janela. Felizmente, ele pousa no mesmo quarto em que Kazumi está. Ela pergunta se Tim e Katia ainda estão bem. Ele responde, acho que não, depois de vê-los cair ao lado do castelo. Agora dentro de casa novamente, Marco decide ajudar Kazumi a encontrar sua irmã enquanto eles correm em direção ao local. Vemos tudo virar pedra ao lado de Catherine, que morreu segurando o pequeno Tim. Quando Marco e Kazumi chegam ao laboratório final, Marco começa a ter algumas ilusões. Ele vê sua irmã, que morreu para Medusa. Não só isso, mas sua falsa irmã começou a chutar o traseiro dele. Acontece que é Alice quem está controlando a consciência de Marco e chutando o traseiro dele. Ela explica a ele todos os passos que levaram a essa situação, e que a Medusa é um vírus mental que infecta principalmente os traumatizados, pois sua mente está focada e ao mesmo tempo frágil para que o vírus assuma o controle. Enquanto ela fala, Marco começa a analisar a situação e chega à conclusão de que ela está controlando a consciência dele por meio do chip. Tim vê nos Gate injetado no pescoço dos voluntários. Então, se ele dá um tiro no próprio pescoço, voltando à realidade, Marco começa a desligar o sistema de Alice. Mas ao fazer isso, ele leva um golpe bem forte no estômago. Por outro lado, Kazumi também está tendo suas próprias ilusões. Um sonho dentro de um sonho dentro de um sonho e, por Deus, era difícil saber o que é real e também o que está acontecendo em tempo real. Portanto, aconselho você a assistir os últimos 30 minutos, pois é um suspense. De qualquer forma, seguindo em frente, Kazumi começa a conversar com um clone de Shizuko feito de espinhos. Torne Shizuko exorta Kazumi a deixar este lugar e viver sua vida em paz. No entanto, Kazumi recusa e exige falar com o verdadeiro Shizuko. Assim, o clone amarra Kazumi com videiras, mas Kazumi não recua. Ela tenta escapar brutalmente das vinhas, machucando-se no processo. Uma triste Shizuko vê isso e fica oprimida a ponto de começar a perder o controle das vinhas do lado de fora. E, finalmente,
Quando Alice desliga totalmente, Shizuko perde o controle de seu sonho, dando a Kazumi uma abertura para rastejar até o corpo inconsciente de sua irmã. Mas o clone surge e segura Kazumi pela perna, pedindo que ela não olhe para Shizuko. No entanto, Kazumi consegue se recuperar e, quando dá uma olhada no pulso de Shizuko, começa a ter flashbacks de tudo o que aconteceu. Acontece que, quando sua irmã foi para a colina, Kazumi ficou tão chateada por dormir sozinha a ponto de tentar se matar e a irmã. Mas Shizuko, recusando-se a morrer, segurou-se na borda. E quando ela olhou para baixo, vimos Kazumi morta. Você está seguindo NG, rapazes? Repito, Kazumi morreu há algum tempo. E depois de testemunhar um evento tão doloroso, a imaginação de Shizuko de ter um cenário da Bela Adormecida, onde ela está com sua família dormindo em um castelo cercado por espinhos, tornou-se realidade. E no que diz respeito à parte da irmã morta, Shizuko sonhou com sua irmã para a vida. Portanto, a senhorita Kazumi que estamos vendo agora é da imaginação de Shizuko. Ela sonhou com sua irmã de volta à vida. E quando tudo isso é revelado, o castelo desmorona. Então, para salvar Kazumi, Shizuko a empurra para fora do telhado em colapso com uma videira dourada. Então, ela é pega por Marco e eles pulam de uma janela no oceano. Mas, aparentemente, o trabalho da Big Sister nunca termina, pois Shizuko faz brotar videiras para pegá-las e lentamente colocá-las no chão. Agora, a fumaça baixou. Marco pede a Kazumi para viver uma vida feliz como seu último desejo. O homem morre sentado com um sorriso no rosto. Kazumi o beija na bochecha, então vai e procura por qualquer pessoa naquela área. Ao lado, o pequeno Tim ainda está vivo. Uau, isso foi um filme e tanto. Eu amo as reviravoltas